Olá a todos. Vou apresentar para vocês um trabalho feito para a disciplina de aprendizado de máquina no semestre passado. O título do trabalho é Aplicação de redes neurais artificiais para a estimação do volume de povoamentos equíneos de eucalipto. E esse trabalho foi feito pelo Klaus, por mim, Patrícia, pelo Renan, e a gente faz parte do programa de pós-graduação em pesquisa operacional do ITA Unifesp. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma introdução, uma breve introdução, com contextualização e motivação para a escolha do tema. Eu vou falar um pouquinho sobre os dados que a gente conseguiu acessar e a análise que a gente fez em cima deles. Eu vou trazer também a escolha, né, da rede neural aqui para poder fazer a modelagem e os principais resultados obtidos com as discussões e conclusões a respeito do tema. Bom, então, primeiro falando sobre a aplicação de aprendizado de máquina e o setor florestal, o que a gente encontrou, né, de forma aplicada e também pela literatura, é que dentro desse setor, as técnicas, né, de aprendizado de máquinas, elas não são muito difundidas no Brasil, mas internacionalmente sim, existem alguns usos, por exemplo, para cálculo ali de índice de área foliar. Então, o nosso trabalho tem como objetivo, além de trazer, né, a contribuição para a indústria na redução ali de custo para fazer a estimação do volume, também trazer a aplicação de metodologia que atualmente não é feita de forma tão difundida assim no Brasil. O que a gente encontra hoje de forma aplicada nas empresas que trabalham com essa estimação de volume de eucaliptos, né, para comercialização do material, elas fazem aplicação do que eles chamam de método de cubagem para poder fazer a estimativa do volume, e esse método, ele basicamente se constitui da poda, né, do abate da árvore, e aí, a partir desse abate, eles fazem a medida ali, principalmente de medidas de diâmetro e de altura, e a partir delas é feita a estimação do volume, é, que já mostra na sequência qual que é a modelagem que é utilizada. Mas então, assim, pensando que a empresa ela precisa derrubar a árvore para poder fazer essa estimativa, isso tem um custo, né? A árvore ela tem um tempo ali, tem um investimento para que ela cresça e tenha, alcance o tamanho ideal, né? O tamanho padrão ali para poder ser derrubada e a partir de então ser usada apenas unicamente para fazer uma estimativa aqui de volume, né? Então, fazer esse tipo de economia se torna bastante vantajoso, né, uma vez que a gente consiga ter uma boa estimativa a partir de modelagem. Hoje, a maneira como é feita a estimativa é por equações volumétricas. Aqui eu trouxe a mais conhecida, né, dentro dessa área, que é a função aqui de Schumacher. E aí ela basicamente vai relacionar aqui duas principais medidas, que são o diâmetro na altura do peito, então a medida a 1,30 m do solo, né, e a altura, representada por HT nessa função, e aí elas são relacionadas para estimar Y, que é o nosso volume ali, no caso de eucalipto. Tá? Mas aí, uma limitação desse modelo é que existem situações em que, então, existem diferentes tipos ali de floresta, né, estratos de floresta, onde árvores não podem ser abatidas por alguma limitação. E aí, quando elas não podem ser abatidas, a estimativa para esse tipo de plantação acaba sendo feito a partir de outras variáveis, sem a certeza, né, de que a estimativa ela é de boa qualidade. E aí, as estimativas erradas, né? Se a gente for pensar em unidades de árvore, mas depois multiplicadas pelo tamanho da floresta que vão ser comercializadas, elas acabam acumulando ali, né, possivelmente ali um prejuízo, alguma diferença financeira que é bastante relevante. Então, a gente conseguir fazer um modelo que consiga ter uma boa estimativa, além de evitar, né, de reduzir ali o abate das árvores que são destinadas para fazer essas estimativas, a gente também poderia ser capaz ali de fazer extrapolações para áreas, né, para setores ali, estratos de floresta onde o abate não é possível. Então, a gente tem ganhos secundários também. Bom, e dentro das metodologias que a gente estava estudando na disciplina, a gente escolheu redes neurais artificiais para aplicar aqui no conjunto de dados para fazer a estimação do volume. E o que a gente encontrou ali, né, dentro do conjunto de dados recebidos foi um grande volume de dados, incluindo histórico, né, com as características das diferentes árvores ali, dos diferentes estratos. E a gente escolheu redes neurais artificiais por ela apresentar essa capacidade aí, né, de aprender e generalizar a informação a partir de um exemplo para os demais elementos ali do conjunto de dados que é desconhecido, por exemplo. Então, esse trabalho ele teve como objetivo aplicar,
a técnica de redes neurais artificiais, e depois ver, né, como é que ficaria a estimativa dessa técnica, e aí se seria uma boa alternativa ali para aplicação, nas empresas desse setor florestal. Então, falando um pouco sobre a base de dados e análise exploratória que a gente fez, a gente teve acesso, então, ao conjunto de dados de uma empresa privada, que é multinacional, mas que tem base aqui também no Brasil, e aí lá, no conjunto de dados deles, a gente fez um recorte, né? Então, a gente pegou ali os meses de janeiro e fevereiro de 2022, e com isso a gente conseguiu ali coletar 7.000, né? Fazer uso de 7.622 unidades de eucalipto, e para cada uma delas a gente tinha ali cerca de 125 atributos coletados. Quando a gente foi analisar esses vários atributos, grande parte deles não faziam sentido para o nosso uso aqui, muitos deles não apresentavam diferença, né, nas unidades ali coletadas, provavelmente porque são dados usados para outros fins dentro da empresa. Então, de todos eles, a gente fez ali uma seleção de quais eram os atributos que traziam ali algum tipo de informação que poderia ser relevante, né, tanto para a exploração mesmo dos dados, quanto depois também para a modelagem, para a estimativa do volume. Né? Então, essas principais variáveis que a gente viu ali, que tinham alguma informação um pouco diferente ali, né, em relação às unidades que foram coletadas, a gente apresentou aqui no trabalho, tá? Bom, mais uma informação, então esses dados, eles têm essa distribuição geográfica que é apresentado nesse gráfico da direita, então grande parte dos eucaliptos que foram mensurados ali, né, que foram disponibilizados para a gente, eles estavam na região da Bahia, seguido ali da segunda região, que é Espírito Santo, e depois a gente tem ali, bem menos representativo, mas um pouco ali também de eucaliptos que foram plantados e medidos ali na região de Minas, e região norte do Brasil. Bom, então, primeiro a gente partiu para a exploração das principais variáveis que, pela literatura, são mais usadas para a estimação do volume, que então são o diâmetro na altura do peito e a altura da árvore, né? Então, seguida ali pela sigla de DAP e HT, respectivamente. Então, quando a gente analisa primeiro, né, essas duas variáveis de forma conjunta, o que a gente vê é que o diâmetro e a altura são variáveis que, entre elas são bastante correlacionadas linearmente. O que a gente vai ver ali no gráfico mais à esquerda da fileira do meio ali, no gráfico da direita, né, no gráfico de dispersão ali. Então, eles têm ali uma relação visualmente linear, e aí quando a gente mede a correlação entre ambos, entre as duas variáveis, a gente tem uma correlação ali bastante alta de 0,91, né? E aí depois, quando a gente faz também agora uma análise individual, né, de cada uma dessas variáveis, do diâmetro com o volume, que é o que a gente quer estimar, e da altura com o volume também, o que a gente tem como resultado, se a gente for olhar os valores de correlação, são valores bastante altos, mais altos ainda, pensando em correlação linear, né, 0,94, mas quando a gente faz a visualização dessas informações relacionadas ali, né, graficamente, que são mostradas ali nos dois gráficos de dispersão que estão na última linha ali do gráfico da direita, a gente percebe visualmente que a relação entre as variáveis diâmetro e altura com volume, elas não são lineares. Então, a gente pode ignorar aquela correlação linear ali que foi medida com valor alto, né? E aí, por esse motivo, a gente optou em mesmo as duas variáveis, diâmetro e altura, sendo muito correlacionadas, a gente optou em usar ambas na estimativa do volume, porque elas individualmente elas acabam que não têm essa relação linear direta com o volume. Mas, além disso, né, a gente também optou por deixar as duas informações, porque na literatura, tradicionalmente, é como eles fazem ali a estimação e tem bons resultados. Então, a gente manteve as duas variáveis dentro da aplicação futura ali da rede neural. Aí, explorando um pouco mais as variáveis, o que a gente foi tentar ver é, será que tem alguma diferenciação ali em região, zona climática, alguma coisa assim, para, de repente, né, separar, fazer modelos separados por localidade, alguma coisa nesse sentido, né? Ou por alguma outra característica. Então, aqui no gráfico da direita, a informação que a gente traz
é a separação ali, né, a distribuição, na verdade, das zonas climáticas. Então, no conjunto de dados, a gente tinha ali 8 diferentes zonas climáticas, mas o que a gente percebe é que a concentração de eucaliptos que foram mensurados, né, ou que estão plantados ali nas 8 regiões, nas 8 zonas climáticas, elas são diferentes, elas não são uniformemente distribuídas ali. Então, na região 1, na região 7 e 8, eu digo região, mas nas zonas climáticas, elas têm um menor volume, né, um menor número de unidades de eucalipto plantado. E aí, analisando um pouco mais a fundo, né, essa informação, tentando entender, explorar um pouco mais dela, a gente foi ver, então, como que era a produtividade desses eucaliptos que são plantados nessa região, para a gente entender se são menos eucaliptos plantados, mas será que em produtividade são parecidos ou não? Enfim, para ver se fazia sentido a gente pensar em usar essa informação ali na estimativa do volume. E a gente tem aqui na informação seguinte, de novo, no gráfico da direita, a gente tem ali de 1 a 8, são as mesmas 8 zonas climáticas, mas o que a gente traz agora de informação é a produtividade média ali, né, o volume médio para cada uma dessas 8 regiões. E de forma geral, o que a gente vê é que elas têm ali volumes bastante parecidos, o que diz que mesmo tendo menos unidades ali de eucaliptos plantados, a produtividade delas é maior, a ponto de o volume que a gente obtém no final das contas parecido mesmo tendo menos unidades de eucalipto nas regiões 1, 7 e 8, por exemplo, né? Então, é uma informação que poderia fazer sentido ali a gente usar. Outra informação que a gente buscou explorar também foi a questão de diferença de clones. Então, dentro do conjunto de dados, a gente encontrou ali 72 diferentes tipos de clones para esses 7 mil eucaliptos plantados ali, né, com informação coletada. De forma bem geral, assim, o que a gente vê aqui pelo gráfico da direita é que, dependendo do material genético, a gente vai ter ali clones de maior produtividade ou menor produtividade, né, representado ali pelo volume, né, do FUST, que é a informação que está no eixo Y. E aí, ali, o que a gente tem no eixo X são a identificação, né, o rótulo que cada um dos clones, dos 72 clones recebe, e de forma bem geral, o que a gente pode dizer ali é que os clones que têm os rótulos, né, de números maiores, eles tendem a mostrar ali uma produtividade, um volume produzido maior do que os clones identificados com numeração mais baixa. Mas, por outro lado, apesar de, né, ter um volume médio maior ali por unidade de eucalipto, a gente percebe pela dispersão dos dados que a gente tem também menos unidades plantadas desse tipo de clone com identificação mais alta ali no número, no rótulo, né? Então, a gente quis explorar um pouco mais disso também. Então, na sequência, o que a gente fez foi tentar identificar, será que a gente tem prevalência de determinados tipos de material genético por região? E aí, com isso, faria sentido a gente segregar, né, de alguma maneira, aqui o tipo de modelo adaptado ali, ajustado para cada um das regiões? E aí a gente traz aqui no gráfico da direita, então, região 5, 12 e 2 são as regiões apresentadas anteriores, então região 5 é Bahia, 12 é Espírito Santo, e a 2, que está em azul ali, fininha, é a região de Minas Gerais e região norte. E aí, de forma geral, assim, o que a gente vê ali pelo gráfico é que predominam clones de material genético, né, que são identificados com os rótulos de menor valor, que são os prevalentes, né, de forma geral, e aí eles são mais ou menos os mesmos clones que estão presentes nas 3 regiões. Então, o que diz para a gente que região não faz tanta diferença, assim, são mais ou menos os mesmos tipos de material genético que são plantados nas diferentes regiões. Então, aparentemente não faz muito sentido a gente pensar em separar a análise por região, por exemplo, né? Bom, então o que a gente fez? Então a gente resolveu fazer a aplicação da rede neural com as informações que a gente tinha ali que mostravam certa relevância, né, para aparentemente ali relacionados com volume. E aí, para fazer essa estimativa, o que a gente fez? A gente separou o nosso conjunto de dados ali em 2 pedaços. Então a gente separou 70% deles para fazer o treinamento. E aí, uma vez escolhido o modelo ali, né, treinado o modelo dentro da rede neural, dentro desses 70% dos dados, nos outros 30 que ficaram separados e não foram usados para o treinamento, a gente fez a aplicação do modelo escolhido para ver a qualidade, então, dessa estimativa que a gente conseguiria produzir a partir dos dados que a gente já tinha coletado, né? No gráfico da direita ali, a gente está trazendo a distribuição, a dispersão. Tem uma questão de escala, mas se a gente
reparar e olhar dentro de uma mesma escala ali, tanto os dados de treinamento, 70%, quanto os 30% separados para validação, eles têm distribuição bastante parecida nas duas principais variáveis, que são a altura e o diâmetro na altura do peito. Então, os dados são bastante parecidos ali, o que garante que depois a gente consegue, a partir do modelo treinado, fazer a validação com uma boa qualidade ali no resultado que a gente obtém, né? Os dados eles são bastante parecidos. E aí a gente aplicou o tipo Perceptron de múltiplas de rede neural e a gente usou o R para fazer essa modelagem aqui. Então, a gente, para escolher ali, né, qual que seria a rede que a gente usaria, a gente se baseou nas medidas de erro, né, então a gente quis encontrar ali qual que era a rede neural que apresentava menor erro médio quadrático e menor dispersão também desse erro, né, para poder fazer a estimativa. E na sequência a gente também quis escolher quantos neurônios a gente aplicaria na rede escolhida para a gente conseguir ali uma boa estimativa. Então, partindo do princípio da parcimônia, o que a gente quis fazer foi buscar ali o modelo mais simples, né? Então, com o menor número de neurônios que pudesse fazer uma boa generalização e trazer resultados o mais acurados possíveis, considerando essa maior simplicidade do modelo escolhido, né? Então, a gente acabou optando por 4 neurônios e a gente fez, então, a estimativa, né? Passou a fazer o treinamento dessa rede neural de 4 neurônios com as duas variáveis que na literatura são mais usadas, do diâmetro e da altura. E aí, aplicando, né, a função de Garson para a gente ver qual que era a importância das variáveis, o que a gente trouxe aqui no gráfico foi quais eram as principais variáveis aqui, né, que mostravam relevância, e o que a gente obteve ali como resultado foi que essas duas variáveis, elas eram as mais importantes para fazer a estimação do volume, então a gente acabou ficando com elas, né, então tanto o diâmetro, que está em azul claro, quanto a altura, que está em azul escuro, então sendo o diâmetro mais importante para a estimação do volume, seguido da altura. E aí, quando a gente fala, então, dos neurônios, então a gente tem lá os dois valores de entrada, né, as duas informações de entrada, que são a altura e o diâmetro, e a gente tem ali os 4 neurônios para serem para contribuírem, né, na estimativa do que está ali na saída como o volume. E aí, quanto mais grossa, ali, mais escura a conexão entre as informações e os neurônios, o que a gente vê, o que a gente diz aqui a partir dessa análise é que aquele neurônio ele é mais relevante, ele traz mais contribuição para a estimativa do volume, né? Então, partindo dessa visualização, que a gente pode dizer aqui que o neurônio H2, ele foi o principal neurônio para fazer a estimação aqui trazer a estimativa, né, do volume, e o de menor relevância ali, o que tinha menos impacto, menor contribuição para a estimativa final, foi o neurônio H1, que tem as linhas ali conectadas mais fininhas. Bom, então, uma vez que a gente escolheu o modelo, entendeu quais eram os neurônios que tinham ali maior relevância e o modelo escolhido, a gente voltou na base, foi para a base dos 30% que não foi usada para treinar, aplicou o modelo escolhido, e aí, como resultado, a gente teve o que está na coluna ali da tabela, chamado de estimado, né? Então, esse aqui é o resultado já na base de validação do modelo, que não foi usada para treino. E aí, na coluna da direita, chamada ali de real, são os valores observados dentro do cálculo, né, como ele é feito hoje, da estimativa do volume. Então, quando a gente faz a comparação aqui, né, dos volumes, dos valores, eles estão bastante próximos do valor verdadeiro do volume que foi medido ali, né, pelas árvores derrubadas, com os valores que foram estimados pela rede neural, que estão na coluna da esquerda aqui, e o erro quadrático médio no final que a gente teve com essa escolha dessa rede neural com os 4 neurônios foi um erro quadrático médio bastante baixo ali, de 0, na quarta casa decimal ali, algum número. Então, mostra que a gente teve um modelo que conseguiu fazer uma ótima estimativa quando a gente pensa em diminuir o erro em relação ao volume verdadeiro dos eucaliptos, das florestas, né, que a gente estava estudando. Bom, aí alguns resultados também que a gente trouxe aqui como consideração, né, para corroborar a ideia de que o uso do modelo ele é uma boa alternativa ao método atual, tradicional de corte, de poda das árvores, né, de abate das árvores para fazer estimativa, é que quando eles falam ali, né, de estratos, então, de forma prática, para cada estrato, né, cada tipo ali de floresta, eles precisam fazer, idealmente, uma amostragem que seria medindo ali, né, de 100 a 150 árvores por estrato, para conseguir fazer
uma boa estimativa do volume daquele extrato de floresta. Então, o custo disso acaba sendo muito alto, né? E aí, muitas vezes, até a viabilidade acaba sendo bastante prejudicada quando a gente pensa no método tradicional de medição. Então, muitas vezes a estimativa acaba ficando prejudicada por conta da impossibilidade de abate, ou seja por custo, seja porque fisicamente é impossível derrubar tudo isso aqui de árvore, dependendo do extrato que a gente está trabalhando, né? Então, a aplicação de rede neural aqui ela traz ganhos, então, de uma melhor estimativa de economia de custo aqui também dentro do contexto aplicado. Bom, então o que a gente concluiu com esse trabalho foi que, dado o baixo erro que a gente encontrou ali, né, com o treinamento e aplicação no conjunto de dados ali da rede neural para a estimativa do volume, e considerando também a questão do alto custo para fazer essa medição da maneira como ela é hoje, a gente entende que a aplicação de rede neural pode ser sim uma boa alternativa, e bastante viável ali para conseguir fazer a estimativa do volume, ajudando a indústria desse setor a ter boas estimativas com um custo mais baixo. Aqui tem um pouco das referências, das bibliografias que a gente pesquisou para poder fazer esse trabalho, e era isso. Muito obrigada.